Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos estudar um pouquinho aí acerca desse tema que eu puxei, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, da doutrina codificada por Allan Kardec. Ainda é sobre aquele capítulo que a gente conversou, capítulo 17, Sede Perfeitos, né, ainda é do item 10. Mas eu trouxe, né, que é o homem no mundo, né, que a gente conversou num vídeo para trás aí, acredito que na semana passada ou retrasada. Mas hoje a gente vai falar mais especificamente do item 8, um pouquinho aí do item 9, né, mas vamos falar de sermos perfeitos, né, do homem no mundo, mas de tempos em tempos, né. Vamos entender um pouquinho aí essa temática que vem para idosos, jovens, adultos, crianças, né, vamos conversar um pouquinho disso. Deixa eu arrumar aqui o material que eu separei. Agora, não sei se vocês repararam, eu estou usando mais o computador, né, que me ajuda a para que eu possa preparar o conteúdo e, ao mesmo tempo, trazer aqui para vocês, né, a explicação desse conteúdo, né. Então vamos lá, de tempos em tempos, é o que a gente vai dizer, é o que a gente vai falar. Então, a gente consegue perceber, né, que em todas as épocas que se passaram, qualquer um pode pegar um livro de história, entrar na internet e pesquisar, né, e visualizar que de tempos em tempos muitas calamidades, muitos problemas aconteceram, né. E aí não importa a religião, se foi, na religião católica, na religião, umbandista que surgiu há muito tempo atrás, ou se na religião evangélica, na própria Bíblia, né, existem muitos momentos aí marcados em toda a história. E de tempo em tempo a gente vai vendo o quanto que muitas das vezes aparecem em alguns momentos idosos, né, contando suas histórias, né, falando da dificuldade, né, de estarem conseguindo se familiarizar no atual momento em que vivemos, né. Estamos em 2025, hoje 2 de abril de 2025 é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Então assim, idosos falando, né, que a época de hoje é uma época muito difícil, né, que a juventude está perdida, portanto esse vídeo também vai ali para a nossa playlist, Minha Família, o Mundo e Eu na Visão Umbandista, né. A gente está sempre, vendo isso, né, idosos que não se acostumam aos tempos atuais, jovens que não se acostumam em alguns acontecimentos, né, que os idosos trazem para o tempo atual, né. "Ah, é da minha não é isso não é da minha época", né, e na minha época falava: "Isso é palha", né. Hoje em dia se fala que, no meu tempo isso não era assim, outras formas de gíria, né, que aqui em casa meus filhos não usam muita gíria, né, usam poucas, mas eu também não assimilo todas elas. Então a gente fica visualizando essas conversas, né, de entender que o idoso quando está aconselhando, ele está querendo mostrar que aquele jovem de hoje, aquela criança de hoje, pode viver de uma forma mais pura, mais bonita e tal, porque na época deles não era assim, se tinha muito respeito pelos pais, pelos avós, pelos tios e tal. Mas, é colocado muito essa forma no tempo atual, sabe, de que tudo tá, como é que eu posso dizer, perdido, de que tudo tá um caos, de que tudo tá ruim, e daí para pior. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, nesse tema aqui da virtude,
Eu não sei falar inglês, francês, não sei falar nada disso, tá, gente? Vou falar do meu jeito, do jeito que eu tô lendo aqui. François Nicolas Madeleine, de Paris, 1863, né, essa citação, né, da virtude que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 8. Depois vocês dão uma olhada lá, deem uma lida. O que está dizendo aqui, né, é que as virtudes, eu separei até aqui para a gente falar um pouco sobre. Deixa eu, ó, tá escrito assim: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estandear, né? Não gosta de se colocar num estandarte, como se fosse o exemplo puro, né? De, de caridade, de virtude, de homem de bem, né? Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Então, assim, todo homem que num passado, num tempo mais remoto, né, viveu como um verdadeiro homem de bem, né, ele não procurou se evidenciar, ele não procurou ser ali o centro das atenções, né. Ele não disse que era, né, o melhor, o maior. Ele não tinha esse orgulho, né. A gente vê em toda a história, desde a Bíblia até aqui, se a gente for reparar todos aqueles que deixaram uma mensagem de luz, se a gente for reparar dentro do terreiro de Umbanda, um preto velho, sabe, um caboclo, o quanto eles falam na forma de luz, espíritos que trabalham para a lei, o quanto falam na forma de luz e puxam a nossa orelha com toda a força, eles evidenciam que a gente precisa ser melhor no tempo em que estamos. Não é o ouvido dos pretos velhos, dos caboclos, de pombagiras e exus, que na minha época era tudo melhor. Por quê? Eles vêm nos ensinar que no tempo em que a gente está, é que a gente deve procurar fazer o melhor. Caos, guerras, lutas, assassinatos sangrentos, matavam-se em nome de Deus e isso não era um caos? Será que é somente o mundo que estamos vivendo hoje que está um caos? A Terra está evoluindo, está num limiar entre provas e expiações, as coisas ainda tendem a piorar muito, mas não no sentido de que o mal, as coisas ruins não existiam antes. Não pensemos dessa forma, como se o agora é que fosse ruim. O mal já existe, há muito tempo. Não tem como a gente pensar que o mal está agora, com essa política, que eu não gosto de falar sobre política, mas o mal está ruim agora com a política, com essa guerra na Ucrânia, com esse depois da Covid, com esse desemprego, com esse governo. Gente, não é esse governo, não é o desemprego, não é a política, não é nada do que está acontecendo agora. São os seres humanos que cada vez mais estão colocando para fora tudo aquilo que sentem de uma forma desgovernada, vivendo o tempo atual sem procurar se equilibrar, se ordenar, sem querer ser melhor do que ninguém. Nos tempos atuais, a virtude do homem de bem, para muitos está ali, muito forte. A gente não pode dizer que não existe. Existe sim muita virtude em muitas pessoas, porque senão o mal teria tomando conta
de todo o planeta. E, para falar a verdade, já estariam muitos centros aonde populações, cidades, países estariam todos devastados. Só estaria subindo fumaça, nuvem de poeira, nada mais existiria. Ah, mas aonde está com guerra, tem muitos lugares que estão assim. Sim, mas a gente não pode dizer que é o planeta todo. Nos tempos atuais, o que é importante? Nos tempos atuais é a gente perseverar que o bem ainda é a maioria, porque senão você não chegaria na janela da sua casa e viria pessoas andando na paz, na tranquilidade. Ai, mas Paulo, existem lugares que isso não acontece, as pessoas vivem com medo, mas não é a maioria. A gente não pode generalizar. Há poucos dias eu estava conversando com uma amiga, Kátia, e ela disse assim para mim que os jovens, né? Os jovens, eles fazem coisas boas, sim, né? Apareceu acho que 2 jovens, né, num supermercado e fizeram doação de alimentos para uma ONG. E como assim você pode dizer que a geração de hoje está perdida? Na sua época, você foi jovem e hoje você pode dizer que você é um perdido? Na sua época você cometeu erros, talvez na sua época você bebeu, você usou drogas, você fumou, você cometeu alguns latrocínios, talvez na sua época você teve o vício do sexo. Gente, vamos falar a verdade. Já teve tempos atrás que pessoas foram exilados aqui do país, do Brasil, na época da ditadura, na época disso, daquilo, da Jovem Guarda e tal. Gente, se usava muita droga. Quantos artistas daquela época não estão mais entre nós por conta do uso de drogas, bebidas, sexo descontrolado, orgias? Quantos artistas não estão no meio de nós hoje? Quantos já trouxeram psicografias para os seus familiares, dizendo como acordaram do lado de lá? Leiam o livro O Roqueiro no Além. Leiam ele, eu não sei qual que é o autor. Posso pesquisar aqui para vocês agora e já falo. Só um minutinho, já pesquiso e já falo. Eu li ele tem algum tempo, tem radionovela também na internet, que chama O Roqueiro no Além. Deixa eu ver aqui. Roqueiro no Além. Do Além. O Roqueiro do Além. Nelson Moraes. Deixa eu ver se é isso mesmo. É Nelson Moraes. Deixa eu clicar na foto aqui para ler o livro melhor. Porque saiu fora, gente, perdão. Ai, meu pai, Roqueiro no Além. Deixa eu ver as imagens que fica melhor para enxergar, né? Deixa eu ver, ó. Roqueiro no Além. Pronto, achei o livro. Por Nelson Moraes, o autor. É isso mesmo, Roqueiro no Além, Nelson Moraes, tá? Leiam ele, gente, leiam ele. Que vocês vão entender o que eu tô falando. Eu acho que é esse mesmo, gente, eu não tenho muita certeza não. Eu sei que é um livro que vai falar de uma psicografia, como esse roqueiro acordou do lado de lá, tá? Então, procurem aí, vocês vão achar, vocês vão gostar. Aprende-se muito. Daquela época para cá. Tem um outro livro, faz parte do meu show, né? Psicografia de Robson Pinheiro. Também muito bom, tá? Então, gente, o que acontece? Naquela época, né? Naquela época da ditadura, muitas pessoas desencarnaram.
né, muitas pessoas desencarnaram, outros foram exilados, retornaram para o Brasil muito tempo depois, né. Tinha muita era um caos naquela época. Na época de Davi, era um caos. Na época da Inquisição, era um caos, sabe, se matava em nome de Deus, né. Então, de tempos em tempos, o caos de cada época aconteceu, né. Então, não tem como você dizer que o tempo atual é que está perdido. Não age assim, não age assim, porque não é o seu tempo antigo que era o melhor para viver. O tempo melhor para viver é aquele que você resolve ser um homem de bem no mundo, né, tendo virtudes positivas, tá. Cada época, ela foi marcada por luzes e por trevas, por dor, por sofrimento, por belezas, por coisas horrorosas. Cada época foi marcada com progresso, com avanço, com, imobilidade de muitas pessoas, mas que depois levou isso também a um progresso, entende? Então, assim, vamos falar, na época de Hitler, se estudava para a guerra meios, né, para que exterminar o inimigo. E disso, da época do Hitler, a gente tem aí uma herança muito grande, o raio-x, né, as tomografias, tudo vem desses cientistas das trevas, né, que insuflaram muito a mente de todos os cientistas na época de Hitler. Estudem aí, tem a história do mentor espiritual Joseph Gleber, né, ele viveu numa época dessa, teve a família toda exterminada no campo de concentração, exterminada porque ele não queria fazer algo específico para a guerra. Então, assim, pensem, pensem, né, não é o antes que era melhor, são as pessoas, são as pessoas. Para todos os servidores da casa de oração, né, a gente tem esse estudo que a gente está tendo só com servidores, falando do humanismo, né. A gente teve esse estudo essa semana. É, todas as pessoas é que fazem, né, o momento de cada uma delas, né. Então, assim, o quanto que você é humano virtuoso, o quanto que você é humano maligno, é você que vai marcar a sua época, e não a sua época que vai marcar você. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, cada época é a época que você viveu. O caos aconteceu, a luz aconteceu, as trevas aconteceram, a felicidade, mas também a dor, o desespero, o avanço. Então, todas as épocas são marcadas por luz e trevas, por dor, por avanço em curas. Então, vamos deixar essa visão de colocar nos tempos atuais, que é o caos, que é o mal, porque de tempos em tempos ocorreram vários caos, várias coisas malignas, assim como acontece no dia de hoje. Então vamos despertar para isso, né? Porque cada um viveu na sua época, cada um contribuiu para aquela época. Cada período da vida terrena traz uma demonstração excelente do que a gente deve fazer para sermos espíritos melhores. Que a gente não caia em contradição, dizendo que a minha época era melhor, porque lá não era tão bom assim. Lógico que, como eu já disse, o bem é a maioria, graças a Deus, né? Mas o mal também existia. Só que daquela forma antiga, não da forma do tempo de hoje. Porque dessa forma, gente, a gente para de ficar, né, colocando a culpa na juventude de hoje. Porque tem muitos jovens que fazem a diferença, tem muitos jovens que praticam o bem. Pesquisem, não fiquem só olhando diante dos olhos, vendo nas TVs, não. Pesquisem quantas ONGs existem, aonde estão muitos jovens ali trabalhando.
auxiliando no trabalho da caridade, no voluntariado, trazendo muita força e muita luz para aqueles que necessitam. Existem jovens dentro da Umbanda procurando serem melhores. Aqui na casa de oração a gente tem dois, o Breno e o Eric. Um tem 16, vai fazer 17 na semana que vem. O outro já tem 18. Mas estão na casa de oração desde mais novos. Trabalharam numa casa espírita, pequenos, brincando, doando energia para todos os trabalhos ali. Então não vamos continuar nessa como é que eu posso dizer, egrégora negativa que, sabe, o pessoal fica disseminando, dizendo que a juventude está perdida. Vamos parar com isso. Não são todos os jovens, não devemos generalizar. Pais, conversem mais com seus filhos. Mostrem sempre o caminho da luz. Guie todos eles para uma religião, sabe? Frequente um templo religioso junto com seu filho, não importa se é umbanda, se é casa espírita, se é candomblé, se é igreja católica, se é igreja evangélica, se é no budismo, frequente um templo religioso com seu filho. Ensine o caminho do amor. Ah, mas meu filho agora não quer mais na religião que eu estou. Deixa ele seguir o caminho dele. Deixa ele encontrar Deus onde ele se sinta melhor. Você tem Deus dentro do seu coração numa condição que você tem esse preparo agora, atual. Mas seu filho não tem. Ele não quer vivenciar a religião como você vivencia. Então deixa ele vivenciar do jeito que quer, na religião que ele quer. Ah, mas acabou quebrando a cara e voltando. Olha, mas ele teve que experimentar. Vai ver, você não estava sempre nessa religião que você está agora, né? Talvez você já esteve em outras religiões. Eu já segui piamente a Igreja Católica, já evangelizei um mês, mas eu evangelizei na Igreja Evangélica, evangelizei no Espiritismo. De uma certa forma, já fui em alguns lugares que tinha uma mistura de candomblé com umbanda, mesmo que quando era menor, mais nova. E hoje eu estou aqui, aprendendo a dirigir a Casa de Oração Instituto Rei das Matas. Eu digo aprendendo porque, na verdade, é a espiritualidade que dirige, né? Então, a família, ela precisa, quando sentar para conversar, não é diminuir o momento atual, não é diminuir os jovens nesse momento atual e colocar vocês lá atrás como, né? Na nossa época era tudo melhor, nós éramos pessoas melhores. Isso não é verdade, né? Por mais, eu não me droguei, eu não fiquei bebendo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas você não pode dizer que aquela época era melhor do que essa, porque ela tinha problemas tanto quanto nessa tem, né? Então, assim, vamos parar de colocar essa descrença na evolução humana, ali como, sabe, fosse o espelho, né, da hora, né? Não é o estandarte de ouro, o mal que é praticado de tempo em tempo. A gente deve visualizar sempre o lado positivo de tudo. Então, na família, sente para conversar sobre o que era bom antigamente, mas sobre aquilo que é bom também nesse tempo atual. O quanto vocês aprenderam com os erros do passado, o quanto vocês aprendem com os erros de hoje, mas graças a Deus o mal é muito maior, porque Deus é muito maior que tudo nesse mundo. Então, de tempos em tempos, tudo vai acontecer, mas quando a gente visualiza o amor, a caridade, a união, a fraternidade, nós nos unimos em uma só vibração. E é essa vibração que ajuda todo o nosso planeta a evoluir. E todos aqueles que estão dentro, mais cedo ou mais tarde, vão evoluir também. Então é isso, meus irmãos. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.